Agora, de tantas informações que a gente ouve aí sobre o mundo espiritual, tomando conta de tudo, o mundo espiritual do lado das trevas, né? E aqui no Brasil, às vezes, a gente fica em umas discussões, umas brigas bobas, ao invés de apontar as nossas armas espirituais para o lado que importa realmente, né? As armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus para destruição das fortalezas, mas enquanto isso nós queremos destruir o nosso irmão, destruir denominação, destruir alguém que de fato está fazendo alguma coisa pelo rei e pelo reino, né? Na realidade, existe coisas que precisam ser expostas. Sim. Né? Por exemplo, se eu ver você indo para o abismo, pelo teu pensamento errado por exemplo, eu tenho base para dizer que você está errado, eu tenho que... Sim. E muitas vezes, se eu chegar até você e você não ouve, muitas vezes Jesus chama vai lá e corrige, chama um amigo, se não ouvir, chama o sacerdote. E o que é isso? É expor a situação para que seja tratada. Então, tem coisas no Brasil que precisam ser tratadas. Por exemplo, a gente falou aqui da pastora, falou do Eduardo Salles. Sim. Que isso precisa ser exposto, que eles não estão produzindo crescimento no reino, eles estão produzindo um evangelho prostituto, um evangelho sem comprometimento, um evangelho sem cruz, um evangelho sem santidade, um evangelho que pode tudo, né? Existe rave gospel na igreja do Eduardo Salles. Na minha visão, isso é a minha visão, né? A igreja nunca precisou imitar o mundo em nada. Eu concordo. As seitas, heresias e os hereges precisam ser combatidos, né? Então... Mas às vezes a gente fica aí no sistema batendo, tipo, porque a parede é preta. Poxa. Sim, aí existem os extremos, né? Porque o cara tá de tênis no púlpito. Aí é extremo, né? Eu também concordo aí, né? Porque a igreja usa barba. E a outra não usa. Então a gente fica nessas... Deixa de expor o que deveria ser exposto, que são esses extremos, rave dentro da igreja, falsos profetas e tantas outras coisas, adultério, essa máfia gospel, e bate em coisas que são banais, pô. Que não traz edificação Que não traz nenhum tipo de edificação. E aí, volta aquele assunto de pegar um boi, sangrar, tirar a atenção... E ninguém percebe o que o que está acontecendo com a igreja brasileira é uma vergonha, pô. Diante de tantos casos, a igreja brasileira está perdendo entre aspas, a moral por conta desses caras, esses falsos profetas, profeta do Pix. Vira chacota, irmão. Eu tive uma experiência, agora minha esposa foi na cabeleireira, ela não é cristã. Aí ela foi no culto, aí tava lá um revelador, chamou ela, revelou um monte de gente, daí no final... ele fez um voto lá, num valor alto, e era um dinheiro que ela tinha para a conta, foi lá e... Primeiro que ela falou que parece que ficou apagada, né? Depois ela tomou consciência, daí ficou emocionada pelo que foi falado, e ela fez. Aí a sensação dela no outro dia é muito forte. Que se fosse puro, se fosse evangelho, geraria nela alegria e prazer de tudo que ela fez. Mas ela se sentiu um lixo e muito mal. Porque ela percebeu que simplesmente não tinha nada de evangelho naquilo, né? Porque ela já conhecia a palavra e tal, não está frequentando. E ela, o que eu fiz? Então, foi o poder de persuasão do cara. E como essa mulher se sentiu um lixo de ter saído de um culto, de ter feito parte... Porque muita gente fala, mas não teve fé, não teve... Não, simplesmente, na minha visão, ela está certa, ela foi enganada. Da forma que ela expôs a situação, houve um engano ali. Então, foi a emoção do momento, que nos bastidores, infelizmente, acaba sabendo. Revela deu certo, chama no voto, a oferta vai vir. E tem essa questão de hipnose também, né? E tem um cara, por exemplo, o Salles mesmo, tem um obreiro dele denunciando ele agora de como ele usava os próprios anjos lá para ir buscar informação, para ele revelar nome, CPF. E esse obreiro está denunciando, é um aplicativo que ele usava, que ele coloca o nome da pessoa ali e aparece tudo da pessoa. Então, assim, é desacreditar, porque eu sou espiritual e eu acredito. Se uma jumenta falou com o profeta, eu acredito que Deus fala. Mas a fala de Deus, ela leva o homem ao arrependimento e uma mudança de vida. Eu vi esse vídeo desse obreiro aí, mas a pergunta que fica, por que só denunciar agora? Alguma coisa não foi... É aí que entra. Qual foi o interesse dele que não foi feito? Fez parte, aí vem, sai e denuncia.
Eu acho assim, ó, o cara É a mesma coisa de gente que fez parte lá de festa de Hollywood. Ganhou muito dinheiro, fez fama. Agora quer sair fora. Agora, tipo, é claro, existem rappers e artistas que nunca fizeram parte e sempre tentou fazer denúncia. Só não tiveram crédito, como o Eminem, o 50 Cent, sempre fez denúncia. O próprio Justin Bieber, nas músicas dele. Teve uma música que ele praticamente contou tudo através do videoclipe, o que acontecia nas festas lá do Didi. A música do banquete, O da Leste, eu vi um negão beijando a boca do Justin Bieber. Do Justin, né, que ele fala. Sim. Então... E foi morto. Né? Assassinado. Agora, tipo assim, tem outros que fazem parte, nunca denunciam enquanto tá lá e depois que sai, o que aconteceu? Igual esse obreiro aí. Aí a pergunta fica, até onde é confiável? Eu fico um pouco pé atrás com esse tipo de gente. Que denuncia depois que fez parte ali, foi beneficiado com tudo, mas aí, por talvez alguma desavença boba, começa a denunciar e falar mal do cara. Mas até onde é verdade que ele tá falando? Seria interessante colocar os dois aqui no Eu Acredito Podcast. Venham no Eu Acredito Podcast, nós estamos esperando Leonardo vocês. E o Fábio, parece que o nome dele também é Fábio, desse obreiro aí que denunciou. Colocar aqui e conversar, entendeu? O que aconteceu? Frente a frente, né? Pra gente saber mesmo. Colocar um detector de mentiras aí, um e outro, para saber. O povo ia se escandalizar muito mais. Mas é assuntos, de fato, que acontecem que precisam ser expostos. Eu concordo com o senhor, as heresias, as seitas, o que é errado. A gente não precisa ocultar, mas só porque a igreja precisa estar abafado, precisa estar oculto. Não, a própria Bíblia diz, não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. E existe hoje, Fábio, tocando esse assunto, se a gente mudar por Oriente Médio, existe um pastor judeu nos Estados Unidos que ele tá amparando membros de pastores abusadores. E eu vi um podcast dele, assombroso, assim. Por quê? Porque o sistema se defende. Se defende, né? Então, assim, teve um escândalo gigantesco na América, todos os grandes pastores defenderam o pastor e ninguém se compadeceu da vítima. E a vítima estava falando a verdade, que não tinha sido o primeiro caso e tal. Então, assim, existe hoje, dentro dessa questão dos líderes abusadores, né? Tem. Mas existe o abuso de autoridade e o abuso de assédio sexual, tudo, né? E isso envolve tudo. E aí você vê que a pessoa ela fica totalmente, além de ter sido abusada, escravizada, refém de um sistema que ela não consegue sair. Então tem muita gente... E qual é o perigo da religiosidade? Não, mas se eu sair da igreja, Deus vai pesar a mão. A Bíblia diz, Apocalipse 18:4, sai do meio dela, povo meu, para que não sejam cúmplices dos seus pecados. Então, se você está dentro de um sistema que está corrompido, da cabeça, lá do altar à porta, corra dele. É que aí já se tornou a grande Babilônia, né? Aí tem que correr. Existe muita gente boa que foi abusada, tanto na questão do lado carnal, como mentalmente, que estão aprisionados a sistemas religiosos falidos, que não crescem, não desenvolvem, não têm uma vida cristã, estão se alimentando de veneno, né? E estão presos ali, não conseguem sair. É incrível. Né? Infelizmente. É incrível, porque é o sistema. É que cria raiz também, né? Você cria raiz. Às vezes a pessoa até quer mudar, mas sabe que a mudança infelizmente... Falando dessa questão de abuso de autoridade aí, existem lideranças que não permitem nenhum membro visitar outra igreja. Existem membros, eu tenho um caso no meu canal que o pastor fez o obreiro fazer um juramento em cima da Bíblia que ele não iria ouvir mensagem de nenhum pregador mais, além do altar da igreja dele. A gente ri assim, mas é mais comum do que nós pensamos. E o povo obedece. Por causa e da não toqueis os ungidos, né? E aí entra isso aí. Daí não denuncia, não fala, não... E o sistema se blinda. Existem muitos casos no Brasil de escândalos que você vê que o sistema abraçou, colocou debaixo. O camarada continua com a vida como se não tivesse ocorrido nada.
E as pessoas que foram feridas se foram e ninguém está nem aí para essas almas. Defende o agressor, né? Defende o abusador. Eles se defendem. O agressor é protegido enquanto a vítima pode... É destruída. Se torna um bode expiatório. Um destruído destrói muito. Um ferido fere muito.